Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A semana passada eu recebi uma mensagem, um pedido de ajuda de uma inscrita aqui do canal, da Isabel. Um beijo para você, Bel. Aliás, um beijo para todas vocês inscritas aqui que sempre curtem, que sempre comentam, que estão assistindo os meus vídeos aqui todos os dias, que estão comigo lá no meu Instagram. Um beijão para todas vocês, viu? E eu recebi uma dúvida dela de como fazer para colocar dois papéis diferentes nessa caixinha. Porque quando a caixinha é reta, é só a gente desenhar aqui, desenhar polígono e ir fazendo os pontilhados. Mas quando a caixinha tem essas curvas, fica mais difícil de fazer. O processo é diferente. Então ela me perguntou como que ela fazia e eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje. Então, se você quer aprender, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, me segue lá nas redes sociais, os links estão aqui no box de informações e vamos lá pro vídeo. Quando ela me mandou esse molde e me perguntou como faria, a primeira coisa que eu pensei foi no mais fácil e no mais rápido, porque afinal de contas, no nosso trabalho de papelaria, a gente precisa pensar e produzir rápido. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, eu faria um retângulo aqui, colocaria um papel, vou colocar aqui para vocês verem o que foi que eu pensei. Colocaria um papel aqui e faria um retângulo de cada lado e colocaria o outro papel. Vou copiar ele aqui para o outro lado e vocês vão ver como que dá certo. E é só clicar e arrastar aqui para dentro. Certo? Na hora da impressão, ele sairia assim, totalmente fora, né? Deixa eu selecionar aqui e enviar para trás para a gente conseguir ver o molde. Olha lá. Na hora da impressão, ele sairia assim, mas na hora do corte, ele ficaria perfeito. As laterais com uma estampa e o meio com outra estampa. Daria perfeito. Eu faria dessa maneira, porque teria otimizado o meu tempo muito e eu poderia produzir muito mais. Então, eu teria feito dessa forma, mas ela queria saber como que eu faria para preencher o molde perfeitamente, sem nenhuma sobra. Então, eu vou explicar para vocês a forma que eu faria. Eu não sei se é a forma certa, eu não sei se existe uma outra forma mais fácil e mais simples, pode até ser que exista, mas eu faria dessa forma. Então, vamos lá. Eu iria copiar o molde. Eu vou engrossar ele aqui, vou colocar uma espessura e vou fazer uma linha aqui no meu desenhar linha, bem em cima da minha pontilhada aqui, ó. Vou vir um pouquinho pra cá, pra ela ficar exatamente em cima. Vou colocar ela de preto e vou colocar na espessura 1 também. Vou deixar bem pertinho aqui. Dessa forma, então, eu só engrossei a linha aqui, deixei ela preta bem escura e coloquei uma linha contínua em cima da pontilhada, porque eu quero esse molde aqui. Agora, como que eu vou fazer para tirar esse molde daqui? Eu vou na minha janela de rastreamento e vou rastrear só essa parte aqui, ó. Eu vou aumentar o meu limiar. Vou rastrear borda externa e pronto. Agora eu posso tirar o meu molde daqui, posso tirar essa linha preta daqui, posso excluir os dois. Eu estou quase com o meu molde aqui, pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou me aproximar aqui, eu vou clicar na borracha, eu vou deixar, vou selecionar aqui sólidos e eu vou selecionar o formato de quadrado da borracha e eu vou apagar aqui até ele ficar no formato perfeito. Vou tirar o que não é aqui do molde e pronto. Eu já tenho o molde das minhas laterais. Eu vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V para copiar,
com o meu botão direito, eu vou pressionar e vou virar horizontalmente. E aí, eu tenho um molde que encaixa aqui e o outro molde que encaixa lá. Agora, o que que eu faço? Eu posso só jogar os papéis aqui para dentro. Então, vamos lá, eu vou fazer com vocês. A única coisa que vocês precisam se atentar é, caso vocês forem cortar com a silhuete, esse molde aqui das bordas precisa estar com uma cor de linha diferente da cor do molde, porque na hora de você fazer o corte, você vai selecionar a cor da linha do molde. Se você tiver tudo com a mesma cor, na hora que você selecionar, a sua máquina vai cortar aqui no meio. E aí, vai separar essa parte do seu molde. Então, a parte lateral precisa estar de cor de linha diferente. Então, aqui o meu molde tá preto e essa parte do molde tá em vermelho. Então, vou lá e vamos colocar os papéis aqui para vocês verem. Então, eu vou pegar o meu papel de fundo, que é o meu papel de base, e vou colocar dentro do molde. Agora, eu vou pegar o papel da lateral, vou colocar aqui dentro, ele encaixa certinho. E o outro aqui. E é só eu pôr ele aqui em cima. Eu vou dar um zoom aqui, pra acertar ele direitinho, ó, ele tá certinho. Perfeito. Se ele ficar um pouquinho pra fora, é até bom, porque ele acaba fazendo uma sangria pra você. Então, não tem problema. O outro também eu vou acertar. E pronto. E é assim que dá pra fazer o molde preenchido perfeitamente com eles com um papel diferente nas laterais. Agora eu vou terminar de decorar essa arte, porque na semana passada eu fiz um cofrinho com essa arte da Barbie. Então, eu vou terminar de fazer a estampa aqui. Eu tô com essa bordinha aqui que eu usei no cofrinho, o rótulo do cofrinho foi esse. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards pra você ver. Então, eu usei essa bordinha aqui, eu vou colocar ela de preto, vou tirar a cor da linha dela, eu vou girar ela aqui e vou encaixar ela. Eu vou diminuir aqui pela metade, porque eu quero ela bem discreta. Aí, com ela selecionada, eu venho aqui na minha janela de replicar, dou um replicar abaixo, seleciono as duas e vou diminuir até ela ficar exatamente do tamanho que eu quero. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, com o botão direito do mouse, virar horizontalmente, dou um Ctrl G aqui para agrupar e coloco ela do outro lado. Certo? Agora, o que tá faltando aqui é a frame com o rostinho da Barbie. Então, vou colocar eles aqui. Vou selecionar os dois e já vou diminuir os dois ao mesmo tempo. E eu vou colocar ele aqui no cantinho. Tá pronta. Esse nome Bianca, que é o mesmo nome do cofrinho, eu vou aproveitar para colocar nessa mesma folha. Então, agora eu vou selecionar tudo aqui, vou dar um Ctrl G para agrupar, vou colocar no mínimo da minha folha. A minha marca de registro está configurada no mínimo, todas no mínimo. Eu sempre corto assim. E eu consigo encaixar o nome aqui. E eu corto o nome que eu vou fazer em aplique e a folha e a caixinha no mesma folha. E aí tá pronto. Então, agora como que a gente vai fazer para imprimir? A sua arte está pronta, tá tudo terminado, vou clicar em imprimir, vou selecionar a impressora e clicar em imprimir. Eu vou clicar em enviar, depois que imprimi, coloquei
a folha da base e a base lá na máquina, eu vou clicar em enviar. Aí depois que eu imprimi a folha, colei a folha na base e coloquei a base lá na minha máquina, eu vou clicar em enviar. Quando eu clicar em enviar, vai aparecer assim, ó. Se eu deixar nessa opção simples, ele vai cortar tudo e mais um pouco. Então, eu vou selecionar por cor de linha. Vocês lembram que eu tinha colocado a linha do molde preta e a linha do molde lateral de vermelho? Então, aqui vai aparecer linha preta e linha vermelha. Se eu deixar a linha vermelha selecionada, ele vai cortar aqui no meio, ó, e vai separar essa parte da minha caixinha. E a minha caixinha tá perdida. Então, eu desativo a linha vermelha e ele vai cortar só a linha preta. Eu seleciono a velocidade e força de acordo com a minha lâmina, com a minha máquina, e eu clico em enviar e pronto. Caso eu vá cortar com a tesoura, as linhas mais importantes são as internas. Então, eu vou selecionar, eu vou desagrupar aqui, eu vou selecionar as linhas internas e eu vou colocar 0,7 nas linhas. E aqui elas aparecem e eu consigo ver onde eu preciso cortar e onde eu preciso pontilhar. Por que as linhas externas não têm necessidade? Porque você vai cortar no limite da folha aqui, no limite da sua arte, então não precisa. Aí, com o 0,7 da espessura da linha, a linha vai ser impressa, as linhas internas vão ser impressas e você consegue saber onde precisa fazer o vinco e onde precisa cortar, que é nesse caso aqui que você vai cortar e aqui em cima na alça que você precisa cortar. Desse jeito que você faz para imprimir, para cortar com a tesoura. Para salvar em PDF, como que a gente faz? Eu venho aqui em arquivo, você precisa ter no seu computador instalado o programa PDF Creator e você vem em imprimir. Quando você instalar o PDF Creator, ele vai aparecer aqui, ó, nas suas impressoras. Quando você clicar em imprimir, ele sempre vai ser o último aqui, ó. E aí você seleciona PDF Creator e clica em imprimir. Ele não vai imprimir nada, ele vai salvar em PDF do mesmo jeito que tá aqui, com essas linhas aparentes e as linhas de fora sem aparecer. E aí você consegue salvar, você consegue enviar para alguém imprimir para você, ou enviar para gráfica, ou enviar por e-mail, pelo WhatsApp, para quem você precisar, certo? Então, é assim que a gente faz para fazer essa borda arredondada aqui. Então, agora, eu vou imprimir, eu vou cortar ela na silhuete e eu volto aqui pra gente fazer a montagem dela, que é super simples. Olha só, tô com a minha folha impressa e já foi cortada, ela tá na base ainda. Eu vou tirar a folha. Eu cortei sem sangria, isso daqui foi a bordinha que eu deixei pra fora, mas a caixinha mesmo tava sem sangria. Aí ela cortou certinho. Com as marcas de registro no mínimo. Sempre usei as marcas de registro no mínimo. Então, a caixinha aqui tá toda pronta e essa caixinha fica linda e não tem segredo e nem colagem nenhuma. É só dobrar nas marcas. Encaixar a alça. Aqui tem um vazadinho, ó. Você vai encaixar a alça aqui dentro. Eu vou colar um pedacinho de fita banana aqui no nome, pra gente pôr aqui na frente. E a caixinha tá pronta. Essa caixinha, se você for colocar, se a sua cliente for colocar doce, é legal você colar aqui. Tá bom? Cola essas 3 partes e deixa só uma parte aberta, porque pode ser que ela coloque os doces de um lado e eles vão cair do outro, porque aqui tá aberta. Então, de um lado você sempre fecha, o outro você deixa. Tá bom? Então, ó, muito fácil, super simples de fazer. As laterais de cor diferente. Muito bonitinho.
Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscreve nesse canal, me segue lá nas redes sociais que eu tô esperando vocês. Ah, e comenta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo!